esse espírito que realmente é uma mãe, é um espírito que realmente nos traz auxílio para que nós possamos aprender, que nós possamos, nessa vida, nessa reencarnação, aproveitar os ensinamentos da doutrina espírita e com a sua série psicológica, que é baseada na doutrina espírita, nos fortalecer. É um empurrão de mãe, né? Vamos, meus filhos, vamos crescer, vamos mudar de conduta, de pensamento, vamos despertar, né? Então, Joana, realmente, ela vem trazendo dentro da série psicológica tratados, conceitos, assim, de um auxílio muito grande. Então, para nós que estamos estudantes do Espiritismo, temos essa bênção de ter a série psicológica. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo dentro desse último livro de Joana, que chama Vidas Vazias, que ela vai trazer um apanhado sobre tudo que nós estamos vivendo. Por isso foi um livro assim que ela preparou para esses dias de tormento, esses dias de sofrimento que a humanidade está passando. E a mentora, então, nos traz reflexões muito, muito, muito valiosas, né? Receitinhas, como melhorar, como mudar sua conduta, como que eu posso exercitar. Então, ela traz de uma maneira carinhosa, amorosa, esses conceitos, né? Então, vai ser maravilhoso. E hoje, então, eu vou usar PowerPoint para que a gente possa ter um pouquinho mais de interação, né? E acompanhar junto a leitura. Então, deixa eu pegar aqui e dividir o screen. O nome do capítulo chama Esforço Contínuo. Deixa eu ver se consigo. Então, Joana começa nos falando aqui no começo, ser pacífico, não apenas considere excelente a paz como fundamento da existência ditosa. Esforça-te para que a serenidade seja uma constante em tuas horas, mediante cuidados especiais com o pensamento. Então, veja que a mentora aqui enfatiza o pensamento, porque nós sabemos que tudo começa no pensamento, né? O pensamento, ele tem forma, o pensamento, ele se materializa. André Luiz vai nos falar no seu livro de Ação e Reação sobre o pensamento. O pensamento, ele tem forma, e essa fórmula fica no espaço. Né? Então, quando no livro Missionários da Luz, quando André Luiz vem em missão junto com outros espíritos, ele descreve as lavras que são criadas pelos pensamentos. E Joana, mais à frente, vai falar disso também. Então, a importância de nós termos um pensamento saudável. Ela até diz, toda vez que eu penso mal, eu devo substituir um pensamento por um pensamento nobre, né? Então, é um exercício, né, que vai modificando a maneira de pensar. Não ser pessimista, ser muito otimista, né?
A gente vê Divaldo, através das suas palavras, as suas palestras, sempre traz mensagens tão positivas, né? E é isso que ela diz, cuidados especiais com o pensamento. Sintonizará com a harmonia, o que equivale a dizer o equilíbrio entre as reflexões e a ação. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, né, uma ação, eu tenho que pensar, tenho que refletir, porque nós sabemos que tudo que eu faço está emerge dentro das leis de causas e efeito, então é importante. Joana mesmo diz que eu devo pensar muito bem antes de falar ou de agir, porque é que nem a flecha quando sai do aro. Quando a flecha disparou, não tem mais volta. Então, é isso que nós temos que ter consciência desses valores, porque tudo que eu penso, eu estou plasmando no universo. E eu gostaria de ler aqui no livro de Joana, Vida, Desafio e Soluções, ela fala sobre o pensamento, né? Ela diz, normalmente, em razão do mau hábito de pensar, os indivíduos asseveram que tudo quanto pensa de negativo que lhes acontece e não se dão conta que são eles próprios os responsáveis. Não se dão conta que eles são responsáveis pela construção mental do que anelam. Inconscientemente elaborado pelo pensamento. Se alterassem a forma de encarar a vida e de pensar, tudo se modificaria, tornando-lhe a existência mais apetecível e positiva, né? Então, ela diz que a neurolinguística demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas e a neurociência confirma o poder da força mental e da atividade humana. Então, nós vamos encontrar esses conceitos em vários livros de Joana, né? E a neurociência vem nos falando também, né? E ela diz que, naturalmente, se trata de um empenho contínuo, né? Não é mudar o pensamento, as atitudes, as reflexões só num instante. É um processo contínuo. A gente tem que direcionar as nossas ideias. Ela diz que no relacionamento humano, em que a multiplicidade de ocorrências obriga a manutenção de vigilância tensa, torna-se mais difícil a manutenção dos propósitos saudáveis, porque é um ato vicioso, né? O indivíduo vem fazendo isso toda a sua vida, então encontra dificuldade de mudar. Mas é importante fazer essa reforma. E ela diz que, em razão da variedade dos acontecimentos, a mente se refere de um para outro polo com frequência tão rápida que surge um mecanismo para substituir uma ideia por outra, a ponto de olvidar de imediato aquela que realmente é a certa, é a correta. Então, vejamos que é um processo vicioso, né? E nós temos que ter consciência do que estamos pensando, da maneira que estamos agindo, para que a gente possa realmente se conectar com os espíritos benfeitores, espíritos bons que querem nos ajudar, né? Que reconhece a nossa
do nosso esforço para se tornarmos melhor. Então, ela diz que os hábitos de variedades múltiplas obrigam a criatura moderna a um estado de excitação desgastante na área da emoção. A gente está vendo cada dia mais as pessoas perdendo o equilíbrio, estado depressivo, ansiedade, né? Então, é um processo é, que deriva desses comportamentos, que ele consome as reservas de energia e produz fácil cansaço em qualquer esforço de... A pessoa não tem energia, porque toda a sua energia foi direcionada para uma outra emoção, né? Então, ela fala que a gente tem que se concentrar, por isso a meditação. A meditação nos traz equilíbrio emocional, onde essa energia vai nos alimentar a alma, porque nós somos energia. Então, toda vez que eu tenho um gasto de energia, essa energia que estava fazendo o seu percurso, eu estou me enfraquecendo mentalmente, emocionalmente, né? Então, é onde ela diz, produz fácil cansaço, qualquer esforço de maior intensidade. Então, a gente tem que prestar atenção no nosso eu, né? Por que eu estou assim, me sentindo cansada? Por que eu estou me sentindo tão irritada? Por que eu ando tão nervosa? Por que eu ando sem motivação? A gente tem que ouvir a nossa alma, né? Fechar os nossos olhos e sentir as emoções, né? O que está acontecendo aqui dentro que não era assim e agora eu estou vendo que está tendo uma mudança, né? Então, ela diz que cria-se a impressão de que, não se estando a par de todos os acontecimentos, perde-se importante capítulo de informações valiosas, afinal, para nada, né? Olha aí. Então, a gente tem que realmente prestar atenção no que está acontecendo. Aí ela vai falar da sociedade consumista, né? Que vive nesse autodevoramento e por preocupações frívolas, né? De fundo psicológico, na condição de necessidade de prazer. O ser humano ele tem que sentir prazer, prazer em tudo que faz, ele quer beber até cair, porque aquilo a ele é um prazer, ele quer fazer coisas que não deveriam, né? E a pessoa não se dá conta de que ela está entrando num outro padrão vibratório. Ela está se conectando com outras mentes, às vezes mentes que não deveria nem estar ali, mas é por causa da minha vibração, eu atraio. Em Mateus, a gente vai encontrar uma passagem que ele diz: aonde estiver o seu pensamento, o seu coração, ali estará o seu pensamento. Então, nós estaremos sempre conectados com aquilo que eu penso, com aquilo que eu gosto, né? Tudo aquilo que eu fizer. E as companhias também, né? Diga-me quem és, que eu direi com quem tu andas, não é? Esse ditado popular. Por quê? Porque estamos inseridos na lei de atração, né? Da afinidade. E às vezes aquele espírito nem sabe por que está junto de nós, né? Mas foi atraído pela mesma vibração, pelo nervoso, a raiva, a angústia, os ciúmes, a inveja. Tudo isso são vibrações que nos conectam com espíritos de baixas frequências, espíritos que pensam assim. E isso vai intensificando as nossas maneiras de viver, né? Fala, nossa, eu não era assim, por que será que eu estou sentindo assim? Por que eu estou agindo assim? Vamos fazer uma
passar o vídeo, né? E perceber o que foi que eu ultimamente tenho pensado. Como é que eu tenho agido? Estou realmente me conectando com pensamentos que eu não devia, estou vigiando o meu pensamento, né? Então, tudo isso é importante fazer essas reflexões, e isso é um processo diário, né? Porque todo dia o Evangelho nos convida para a nossa reforma íntima, né? Então, como é que eu sou, né? Se alguém me pede ajuda, eu sou uma pessoa prestativa, eu vou ajudar, ou eu digo, eu já tenho os meus problemas, eu não sou paga para cuidar de ninguém, né? Como é que eu ajo diante de situações assim? Eu furo fila quando tem uma chance, ou eu respeito a vez do outro, não é? Então, todas essas coisas, eu sou, quando alguém me dá um troco que não está correto, eu devolvo ou eu fico quietinho e pretendo que não vi. São conceitos que nós devemos fazer reflexões. Eu tenho que ser uma pessoa correta. É isso que vai me fazer um homem de bem, uma mulher de bem, um ser de bem, né? Então, essas reflexões que Joana nos convida, e ela diz que desse modo disciplina a emoção de tal forma que as reações nervosas não intervenham nas suas expressões de conduta. Pode parecer difícil, ela diz, mas vale considerar que tudo aquilo que não é habitual exige maior contribuição da vontade, impondo repetição. E olha só a receitinha aqui da mentora. Vamos fazer esse exercício, né? Vamos todo dia nos observar e orar, e sempre estarmos vigilante, né? Então, ela fala que a vontade, que é tudo, porque não adianta só querer, eu tenho que querer, que é o primeiro passo, e a vontade. Então, a vontade e o querer, um impulsiona o outro, né? E assim nós iremos fazendo. Ela diz aqui, impondo repetição. Por quê? Porque tudo isso é um hábito que nós adquirimos, sabe Deus lá em quantas reencarnações, né? Então, ela diz assim, conta com a valiosa contribuição da prece, que te facultará sintonizar com a realidade. A prece, ela é um veículo de comunicação com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, né? Então, toda vez que nós oramos do fundo da alma, aquela oração sincera, porque não são os números de palavras, não são o que as palavras que eu estou usando, se eu estou usando palavras muito bonitas, palavras difíceis, não. É emoção, que aquelas palavras estão cobertas, né? Estão recheadas de vibrações do coração. E assim é que as nossas preces chegam ao plano espiritual, quando elas têm o sentimento, né? Então, a prece realmente é um mecanismo valioso. A gente sabe que o pensamento, ele é mais rápido que a luz. A luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. E o nosso pensamento é mais rápido que a luz. Então, eu pensei e eu conectei, né? Então, quando eu oro com o coração, a prece vai chegar no plano espiritual e aqueles espíritos irão nos ajudar, principalmente quando eu estou pedindo um socorro em prol da minha reforma, né? Em prol da minha melhora moral.
Então, ela continua dizendo que, assim fazendo, criarás uma aura de defesa vibratória em relação às deletérias, aquelas pesadas e agressivas do grupo social do qual te encontras, né? Então, a gente fazendo esse exercício, nós estamos mudando a nossa vibração, a nossa aura de defesa, estaremos conectados com espíritos assim, espíritos bons, espíritos que amam, espíritos que auxiliam, espíritos que vibram na lei do amor, né? Então, ela diz, habitua-te com um programa mental de ideias edificantes e serás sustentado pelos espíritos nobres, interessados na edificação do mundo melhor. Então, olha aqui a sintonia, né? Habitua-te a um programa mental. Faz um programa. Olha, hoje eu só vou pensar coisa boa. Eu vou querer emanar amor para onde eu for. Se eu estou no metrô, eu estou emanando amor, luz, paz para aquele condutor que está ali dirigindo aquele trem, sabe Deus, 8 horas por dia, que ele tenha paz, para aqueles que estão sentados ao meu derredor, no ônibus, nas lojas, aonde eu for, é pensando isso. E eu estou, então, gerando emoção que é bom para mim, porque antes de chegar no outro, esse amor, ele já está aqui dentro de mim, né? Eu já criei esse campo magnético dentro de mim. E quando eu estou emanando para o outro, eu sou a primeira a ser beneficiada, né? E ela diz, em razão dos hábitos perniciosos que resultam dos pensamentos doentios, instalam-se enfermidades de vários porte, por conta da vitalização dos miasmas, que são aqueles fluidos pesados, aqueles fluidos escuros, mentais, que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos que adquirem morbidade e se espalham de forma epidêmica. Eis como surgem as pandemias que periodicamente invadem a Terra e auxiliam na depuração dos seus habitantes. Então, esse livro, realmente, a mentora nos trouxe, nos preparou para que nós pudéssemos enfrentar esse Covid-19, essa pandemia que está surtando, que está matando, que está deixando tantas pessoas debilitadas emocionalmente, né? Por causa da nossa conduta mental. Olha o que ela diz: hábitos perniciosos, que são resultado do nosso pensamento doente. E aí, esses miasmas, o que eles fazem? Os vírus são atraídos por eles, por esse pensamento doentio, onde eu estou numa vibração muito baixa. E esses micro-organismos que adquirem morbidade espalham de forma acadêmica, porque é um pensamento coletivo, né? Então, é um todo. Então, a gente vê que não é uma pessoa, é realmente o nosso planeta ainda nesse estágio. Aí o que ela diz? Que com essa pandemia periódica vai fazer o quê? Na depuração dos seus habitantes. Sai-os entre os sadios, sai os doentes entre os sadios. Então, olha a nossa importância, olha a responsabilidade que nós estamos tendo com o nosso planeta, com nós mesmos, porque o planeta somos nós.
Nós é que temos que mudar, não é o planeta, né? O planeta, ele é feito do nosso pensamento, dos seus habitantes. Então, os habitantes melhorando, o planeta vai melhorar, né? Consecutivamente. E é por isso que ela fala depuração, porque o que acontece é essa imigração. Sai alguns e entram alguns, né? É uma reciclagem. Eu lembro que uma vez na palestra, Divaldo dizia que ele pergunta para Joana, minha irmã, eu não consigo entender como a Terra vai mudar. Ela diz, olha, basta que 2 gerações a Terra muda. Os maus saem e os bons chegam. Então, em 2 gerações, uma geração de 60, 70 anos, 140 anos, né? Vamos pegar lá, Livro dos Espíritos, 1857, 150 anos, então nós já estamos nos adentrando nesse período, onde os espíritos que aqui estão chegando já não terão mais expiação, né? Teremos provas, né? Teremos ainda sofrimento no nosso planeta, mas não terá mais expiação, porque os espíritos que aqui chegarem já chegam melhor, eles vêm não para expiar, mas para as suas provas, para a sua depuração como espírito. Ela diz que os hábitos morais degradantes e os comportamentos sociais trabalhados pelo egocentrismo, rebeldia e desafios contínuos às leis de ordem e equilíbrio, trabalham com as periódicas desgraças que o assolam o planeta. Então é isso, né? Pessoas egoístas, rebeldes. O que elas estão criando, né? Elas estão criando degradação. Os comportamentos sociais que temos vistos, né? Aberrações, chamando Jesus de gay, coisas assim de uma rebeldia, de uma desmoralidade tão grande que a gente pensa, né? Quem são esses espíritos? Da onde vieram? Porque a gente sabe que esses espíritos que vêm das trevas e reencarnam, eles trazem com eles os seus conceitos, trazem as suas músicas, trazem as suas maneiras de se vestirem, né? Então, tudo isso é um período, e muitos aderem a isso, né? Criando uma psicosfera muito pesada e densa, sem moralidade, né? Então, ela diz que as heranças espirituais perversas, que são trazidas do passado, ao entrarem em contato com a psicosférica morbífica da sociedade, encontram campo e espaço para manifestar-se, com lamentável aumento dos desconcertos de toda a ordem. Então, é isso que a mentora nos fala, né? Esses espíritos vêm e trazem com eles esses hábitos, né? Que são hábitos doentes, né? Desequilibrados, e tudo isso cria um desconcerto em toda a ordem. Mas iniciam-se nos indivíduos, avolumam-se nos grupos, instalam-se em as nações e aniquilam as aspirações do bom e do nobre, do belo e do saudável, ao mesmo tempo que geram novos comportamentos que o princípio choca, para depois tornarem-se condutas aceitas e divulgadas. Então, olha aí o que a gente está vendo, né? Então, chega aquela uma nova onda, uma música que eles usam, atos, às vezes até obsceno, né? Músicas que usam palavras muito chulas, né? Ofensivas,
No começo não é assim, mas depois, quando você vê, virou uma coisa é, aceita, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar nessa faixa, né? Então, ela diz que cada dia, exatamente quanto o materialismo triunfa na cultura, na educação, na política, mais se adensam as bactérias psíquicas que devoram os organismos ultrajados pela agressão da insensatez e provocam as calamidades que o ser humano já deveria haver superado. Olha só. Então, é esse processo dessa bactéria psíquica que devoram os organismos pela agressão da insensatez. Então, é momentos que devemos realmente nos policiar e nos vigiar, porque, claro que nós não somos perfeitos, nós não vamos nos tornar espíritos iluminados de uma hora para outra. Nós já temos condição de perceber as nossas dificuldades. Isso tudo bem, não tem nada de errado isso, mas vamos olhar o nosso pensamento. Isso nós podemos fazer, né? Se nós já estamos no nível onde nós já conseguimos identificar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, então nós podemos vigiar o nosso pensamento. A mentora mesmo diz, não é difícil de fazer, persevere, né? Vigie o seu pensamento, pense em coisas boas, né? Em coisas corretas, né? Em comportamentos dignos, né? Isso é certo de ser feito, então eu falo, mas se não é, não devo, não faça, né? Ela fala que muito desses prazeres destrutivos tem uma apresentação dourada e encantadora, às vezes com aparência inocente, até atingirem o domínio das massas, que enlouquecem e perdem totalmente o sentido ético de viver, as responsabilidades, os anseios de harmonia, que lhes parecem ultrapassados pelo novo período de alucinação. Então, a coisa é muito sutil, ela vem devagarzinho, como nada se quer, até atingir o domínio das massas. Vejamos as drogas. A gente viu que a coisa era escondidinha, um fumava uma droga aqui, outro usava ali. Hoje, andamos pelas ruas de Londres, é muito comum você estar andando na rua e as pessoas usando, fumando drogas, assim, como se fosse uma coisa normal, né? Então, é isso que a gente está vendo, as trevas se adentrando em cada alma que permite, porque eu sou dono de mim mesmo, eu é que tenho que ter essa postura de falar, não, eu não posso me dar o direito de agir assim. E sempre fazer essas reflexões, sempre mudando, né? Leitura edificante. Vocês já perceberam que a pessoa assiste um filme violento, filme de matar, aquelas coisas de guerra, aquelas coisas de arma, tudo. Ela assiste hoje, ela assiste amanhã, e de repente eu falo, ai, não consigo tirar da minha mente aquela cena do filme que eu vi ontem. Por quê? Eu impregnei meu psiquismo com essas energias e eu estou ligada com essas mentes. Olha só o que nós trazemos para nossas vidas se nós não prestamos atenção, né? Joana mesmo diz, antes de deitar, leia uma página do Evangelho, põe uma palestra, uma mensagem,
para que o psiquismo seja banhado daquelas imagens salutares, daquelas coisas boas, né? Se eu não consigo fazer uma eu ponho, vai na internet, aqui no celular, e vai lá no YouTube, preces antes de dormir, vai abrir muitos vídeos ali que você pode ser beneficiada por aqueles momentos, 2 minutos, 3 minutos, que vai te levar para um sono calmo e tranquilo, né? Então, a gente tem que mudar os hábitos. Não te permitas fascinar pelos modernos cantos das sereias mitológicas que atraem para destruir e encanto para aniquilar. Então, cantos da sereia mitológica é da mitologia que diz que as sereias cantavam e os marinheiros eram atraídos pelos cantos das sereias e eles, então, deixavam o navio desgovernado e naufragavam. Então, não permitas fascinar pelos modernos cantos das sereias mitológicas que atraem para destruir e encanto para aniquilar. Então, é bem isso que a gente tem visto, né? E ela diz, ouve a voz do coração, que te fala de amor e de respeito aos valores da vida, dos deveres inalienáveis que a existência física impõe, e pensa na fragilidade do carro carnal que te conduz. Olha só o que a mentora nos diz. Ouve a voz do coração, que fala de amor e de respeito. São as leis de Deus, né? As leis que nós devemos estar sempre nos esforçando para exercitar, para pôr em prática. Então, ela diz que todos os deveres inalienáveis que a existência física impõe e pensa na fragilidade do carro carnal, que é o nosso corpo, né? Que nos conduz nessa reencarnação. E ela diz, observa esses triunfadores de um dia, que se deixaram consumir pelo fascínio das drogas e do sexo em desalinho, pelo exotismo do comportamento, como se encontram algum tempo depois. Como se encontram algum tempo depois? Completamente destruídos, não é? A gente conhece uma pessoa saudável, de repente ela começa a usar droga, ou ela começa a ter uma vida sexual desequilibrada, promíscua. Daqui uns 5, 10 anos, você olha para aquela pessoa, não é mais a mesma. Então, ela realmente chama aqui a atenção, porque nós estaremos viciados nessas atitudes, nessas maneiras de viver, e estaremos conectados com espíritos de esferas inferiores que estarão juntos, sugando energia para que eles também possam usufruir junto desses atos menos elevados, né? Então, ela diz que consumidos pelos gozos desfigurados e fantasmagóricos, ocultam a miséria orgânica e a aparência degradada em transtornos emocionais e psíquicos que lhe antecipam a desencarnação. Até isso. Você encurta o seu período de vida aqui na Terra, as suas energias vitais, elas são sugadas de tão... É como acender uma vela nos dois extremos, ela vai queimar muito rápido. Então, o consumo pelo gozos
desfigurados, né? E fantasma, fantasmagóricos ocultam a miséria orgânica. Então, e criando transtornos emocionais e psíquicos. Então, realmente é muito sério, né? Se concedido e atencioso aos respeitos das leis da vida, programadas pelo Criador, e não de rebeldes. Aqui tem um errinho aqui. Então, é isso. Nós temos que prestar atenção no nosso comportamento sempre. Nem tudo quanto se deseja fazer pode-se ou deve ser executado. É permitido realizar. Então, nem tudo que eu quero como Paulo de Tarso já dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, né? Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Não nos permitir que realize, né, esses atos que são indignos. A limite estabelece diretrizes, impondo o cometimento, não os ultrapasse, justificando que, eu sou jovem, eu tenho saúde, força momentânea, eu quero gozar da vida. Não faça, porque nós estamos inseridos nas leis de causa e efeito, e toda ação, ela vai gerar uma reação. Isso é da lei. Ninguém foge dela, né? Esses recursos estão ao teu alcance para finalidades mais significativas e novas. Então, todos podem fazer. E ela diz, esforça-te para manter a conduta dentro dos padrões equilibrados, aqueles que permitem harmonia e bem-estar. É muito transitória a existência a existência física e rica de surpresas que provém de experiências transatas que encarregam de estabelecer modos viventes, o modo de viver e o modo de operar, né? Como eu estou conduzindo a minha vida. Não ultrapasse fronteiras morais. Seja qual for o pretexto e a justificação, né? Então, não faça. Jesus sabia de tudo quanto lhe aconteceria durante a convivência com os seres humanos em sua jornada. Claro que Jesus sabia. Ele poderia ter mudado todas as leis, mas ele não. Ele não modificou, ele tinha poderes para modificar a etapa final e trágica dos seus messianatos. Todavia, optou por obedecer a todos os impositivos da crueldade humana, a fim de ensinar-nos, por exemplo, a perseverar no dever até o momento final. E ela termina esse capítulo dizendo, esforça-te para fazer o mesmo. Olha que lindo, porque Jesus, quando ele foi se ter com Pôncio Pilatos, ele poderia ter, com o seu poder que ele tinha, né, de ter realmente se livrado daquilo, mas ele em nenhum momento ele desrespeitou a lei, né? Em nenhum momento Jesus agrediu, gritou lá, olha, eu sou Jesus, eu sou o governador desse planeta aqui, quem que você está pensando que você é? Jamais. Como Joana diz, porque ele veio nos ensinar pelo exemplo, a perseverar no dever até o momento final.
Então, nós temos realmente exemplos do Mestre Jesus, dos espíritos nobres que estiveram conosco, sempre dando exemplo de moralidade, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje. Vamos aqui ver quem está aqui conosco, a nossa querida Cris. Boa tarde para você, boa tarde para nós aqui, é boa noite. A paz do Senhor, amém, né? A nossa querida Thaís, boa noite, querida Ângela, boa noite, Thaís. Boa noite, Sofia querida, beijo no coração, saudade de vocês. A minha querida amiga Danica, boa noite, minha querida. Muito bom estar aqui com vocês e nessa reflexão tão maravilhosa, porque enquanto eu li esse capítulo, foi tão bom, porque eu trouxe, assim, muitas reflexões para a minha vida, né? Então, eu acho que esse mecanismo, como lidar com as nossas dificuldades, como lidar com os nossos sentimentos, para ter uma vida feliz, né? Nas mudanças de hábito e comportamento, como ser pacífico, como fazer esse treinamento diário, disciplinando as nossas emoções, né? E a mentora, então, nesse capítulo, ela traz muitas guidelines, assim, maravilhosas, que vale a pena a gente refletir e seguir os seus ensinamentos, né?